Boa tarde. Lúcio entrando. Oi, Lúcio. Tudo bom, Marta? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô. Tô sim. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, muito obrigada. Bom, Lúcio, nós temos um tempo super apertado, a gente vai bater um papo agora. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Muito obrigada pelo convite e muitíssimo obrigada a todos que estão assistindo. Muito, porque o assunto é realmente muito importante, né, Lúcio? Então, a live hoje, como foi divulgada, a gente vai falar sobre. O Lúcio, né, vai dar uma palhinha aí para a gente sobre gases medicinais. E, assim, para quem não conhece, o Lúcio é engenheiro mecânico, né, com pós em engenharia de segurança do trabalho, administração hospitalar também pela FGV. Já tem algum tempo, né, Lúcio? Mas isso é super legal porque isso significa experiência, né? E aí por isso que a gente está aqui hoje. E aí tem experiência também em engenharia biomédica e muitos anos, né, Lúcio, desde que você começou a trabalhar, e aí você até pode até falar um pouquinho mais. E aí eu queria que você desse, antes da gente começar, de entrar propriamente no assunto, você desse uma pitada, assim, da engenharia clínica propriamente dita, né? Que a gente até sabe que a engenharia clínica, ela atua em cima dos equipamentos, né? Em cima do paciente, e a engenharia hospitalar, que sempre tem aí alguma confusão, as pessoas que não são do assunto para entenderem como é que isso funciona, e quem é novo e quem quer entrar na área, é a engenharia de infraestrutura hospitalar, né? Que tem até a ver com a minha área, engenharia civil, engenharia de instalações, e aí entra, né? Aí os gases medicinais está dentro de tudo isso. Então, assim, eu queria que você desse só sobre o que você, o seu certificado de engenharia clínica que você tem, que é um certificado que eu acho que não tem aqui no Brasil, se não me engano, não sei se agora já tem, porque eu sei que até algum tempo atrás não tinha. E aí, uma outra coisa que eu queria, Lúcio, é a gente falar sobre esse vídeo que a gente teve aí que você lançou semana passada no seu canal, porque para quem não sabe, o Lúcio tem um canal chamado Engenharia, Escola de Engenharia Clínica. Depois o pessoal pode procurar aí no YouTube e vai amar. Eu sou apaixonada pelo canal, né? Obrigado. E nesse canal, o que que acontece? Teve um vídeo na semana passada, Lúcio, por esse momento trágico, né, que a gente está vivendo aqui no país e até no mundo todo, sobre o consumo de oxigênio em Manaus, que as contas não fecham. E eu vi, Lúcio, que teve 108 mil visualizações, né? Então, assim, isso é realmente fantástico, porque também demonstra, apesar do problema, o interesse das pessoas, e por isso que a gente está aqui também hoje para falar. E aí eu queria que você comentasse o que realmente, na sua visão, pela sua experiência, o que é super importante pensar nesse assunto, nesse tema gases medicinais, né? O vídeo realmente ficou fantástico, né? Então, é isso, Lúcio. Agora a palavra está com você. Tá certo, Marta. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre uma oportunidade muito boa a gente poder falar da nossa profissão. Eu, particularmente, comecei nessa área em 1987, né? Comecei sendo voluntário na ACD, eu tinha um interesse por biomecânica do aparelho locomotor, fiz um curso no IoT da USP também, e fui para o Centro de Engenharia Biomédica, né? Estudar, que era um caminho ali. E o meu primeiro hospital aconteceu em 87. Na verdade, eu tive algumas oportunidades em outros dois hospitais, acabei escolhendo um que cabia mais no meu perfil e eu entrei no mundo hospitalar, né? O hospital é uma coisa muito complexa, né? Eu sempre defendo que os hospitais comecem com a visão de arquitetos especializados na área, né? Projetistas especializados na área, construtoras especializadas na área, que também a gente não tem, assim, uma construtora que são executoras de projetos, né? E é importante falar que o hospital é muito complexo, tem todas as disciplinas de engenharia, e acontece que em 1991 a gente teve o primeiro workshop avançado de engenharia clínica nos Estados Unidos, foram 26 engenheiros da América Latina,
e foram 4 do Brasil, eu fui um deles, e voltando de lá, a gente começou a trabalhar com para fazer essa profissão crescer, né? Graças a Deus ela cresceu bastante, e o esforço de uma turma aí boa, né? Mas isso que você tocou é interessante, porque a palavra clínico remete a tudo aquilo que acontece na beira do leito. Então, nós precisamos de profissionais, né, que têm interesse por aquilo que acontece na beira do leito, porque é ali que tudo ocorre, é ali que sai o pedido de exame, que sai prescrição médica, prescrição de enfermagem. Então, aquele grupo de profissionais que ficam ali naquele entorno, esses são os profissionais da engenharia clínica. E ali cabe tudo, né? Cabe administração, cabe tecnologia, cabe a técnica, cabe a engenharia, e é um time. Agora, o hospital tem todo o restante, né? Que seria os equipamentos de infraestrutura, como é definida a nossa resolução de diretoria colegiada, RDC02, ela classifica os equipamentos em 4 grupos, né? Os médicos assistenciais, que são objeto ali da engenharia clínica, os de influir e apoio, e os equipamentos gerais. Então, o fato é que o hospital precisa desses profissionais e precisa desses profissionais com especialização. Então, nós temos no Brasil vários cursos de especialização em engenharia clínica, mas somente 3 de o que nós chamamos de engenharia hospitalar. O pessoal costuma chamar de manutenção predial. Eu acho que isso é um pouco depreciativo, né? Porque o prédio é outro prédio, é um hospital que tem tudo que um prédio tem, mas a dinâmica é outra. O processo da engenharia é um pouco diferente, como é a engenharia da indústria de refrigerante ou a indústria automobilística, cada uma tem a sua particularidade. E nós não temos isso bem desenvolvido, né? Os grandes hospitais, os mais importantes, sim, esses têm ali a coisa bem organizada, bem dividida, as equipes trabalhando de forma complementar, né? Então, assim, de 87 para cá, eu descobri a engenharia clínica em 1991, 89, na verdade, né? Aí acabei sendo convidado para ir em 91 fazer esse curso. E a certificação internacional, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei um pouco inseguro, apesar de já ter experiência na área com relação à engenharia clínica. Então, eu me filiei ao American College of Clinical Engineering, no mesmo ano que ele foi criado, e comecei a estudar para a certificação internacional. E aí eu fui certificado em 96 pela Associação para o Avanço da Instrumentação Médica nos Estados Unidos, e logo a seguir pelo American College of Clinical Engineering. Então, eu me recertifico a cada 3 anos, né, para manter... Porque eu precisava de alguém na retaguarda, alguém que fosse por mim se acontecer alguma coisa fora do normal, enfim. E aí eu estou na profissão, criei a minha empresa Engenharia Clínica Limitada em 1991, e fiz um monte de coisas e continuo fazendo. Já estou com 60 anos, não vou viver até 100, né? Então já passou aí um pedaço, e a gente está preparando aí o final de carreira, que eu quero atuar realmente mais com treinamento, educação, ver se eu consigo passar de alguma forma para a turma aí o que eu aprendi. Eu faço um pouco disso no canal, procuro soltar 2 vídeos ali por semana, um na terça, um na quinta, ou da terça que vem vai ser a história da vacina, que a gente da engenharia clínica, engenharia hospitalar, não pode ficar por fora da história da vacina, né? Nesse momento tão importante, a gente tem que ter uma opinião formada. Nós trabalhamos numa área onde a ciência ali impera bastante, e a gente tem que saber falar com as pessoas, explicar para as pessoas, para as famílias, né, os familiares. E a turma nossa é grande, né? Vai desde dos artífices, né, os pedreiros, marceneiros, eletricistas, meio oficial de manutenção, auxiliar, pintor, encanador, e por aí vai, né? Então tem toda essa equipe, que é a maioria, né? Aproveitar e mandar um salve para toda essa equipe aí, que esses caras é que estão segurando as pontas aí 24 horas por dia no hospital, né? Agora, sobre o gás, Marta, o que eu acho que é importante a gente começar a comentar é o seguinte: a gente tem 2 grupos de gases, né? Todo mundo fala gases medicinais, mas a gente tem um grupo de gases, que são os gases que eu chamo de gases hospitalares, e tem o grupo de gases, que são os gases medicinais, que são aqueles que interagem fisiologicamente com o corpo humano. Então, por exemplo,
O oxigênio é um deles, o óxido nitroso, que é usado em procedimento anestésico, o hélio gasoso é utilizado em algumas terapias respiratórias, o óxido nítrico, que é usado em bebê recém-nascido, que tem um problema específico, que facilita a respiração dele, né? E você tem, por exemplo, por outro lado, alguns gases hospitalares que, por exemplo, o CO2. O CO2 ele é utilizado lá no extintor de incêndio e é utilizado para distender a cavidade abdominal em procedimento endocirurgias, né? Então, como ele não interage fisiologicamente com o corpo humano, ele é só para fazer a distensão do abdômen mesmo, eu não classifico ele como medicinal. Por exemplo, o hélio, né? A gente usa hélio para resfriar o magneto da ressonância, também não classifico ele como medicinal. Você tem o hélio gasoso no balão intraórtico, utilizado em paciente cardiopata, também a função dele é só distender um balão que fica na artéria descendente, né, a aorta descendente. Então, ele não tem, alguns desses gases não têm função fisiológica, não se espera que ele interaja ali com o sistema fisiológico nosso. E você tem também o gás natural, o gás liquefeito de petróleo, nitrogênio para propulsão de ferramenta pneumática, tem várias coisas que são importantes e, vamos dizer assim, não é porque não é medicinal que não é importante. Todos eles são importantes. Infelizmente, o oxigênio, no caso de Manaus, realmente um impacto muito grande, porque nessa doença que nós estamos enfrentando, né, é bom falar, né, quer dizer assim, é uma doença que, vamos dizer, é muito agressiva, ela domina rapidamente o sistema respiratório, então o oxigênio faz muita diferença, é um fator crítico de sucesso. Não adianta ventilador pulmonar, não adianta toda a infraestrutura de gasoterapia se você não tem esse insumo estratégico, né? Então, acho que para o pessoal poder entender isso, pensar sobre esse tema, acho que é isso que eu teria para falar. Muito. Então, mas aí assim, com tanta variedade de gás, né, e necessidade de controle, o que que você poderia dizer para a gente sobre a segurança do paciente, e do trabalhador até, né? O trabalhador que está diretamente ligado a operação desses gases. Então, Marta, pode repetir de novo? Me fugiu aqui. Você quer a questão da segurança? Então, olha só, eu montei aqui uma pergunta assim, ó. Com tantas variedades de gases, porque a gente tem muitos, né? Como você acabou de falar, e necessidade de controle, porque você tem que controlar, tipo, o consumo de cada um deles, né? Como é que você faz a operação de cada um deles? Como que os sistemas de saúde garantem, né? Como que um hospital garante a segurança do paciente? No caso mesmo do próprio oxigênio, lembra que a gente até comentou sobre o consumo, a vazão, a operação dele, né? A pressão. Então, Marta, para o paciente, né, tudo ali é para o paciente, né, tudo que a gente faz é para o paciente, que é o maior interessado ali. Agora, os gases medicinais, eles são realmente fonte de risco para o paciente e são também fonte de risco para o trabalhador. Porque os cilindros, por exemplo, têm pressões extremamente altas, então tudo isso requer um manejo, né, tanto do ponto de vista de segurança do trabalho, se eu estou falando de SESM, um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, e a questão da segurança do paciente fica ali mais com a engenharia hospitalar, a engenharia clínica. O fato é que o gás, ele é muito, vamos dizer assim, ele é pouco gerenciado, né? O oxigênio medicinal, em particular, ele é um fármaco. Quando eu comecei nessa área, ele não era considerado um fármaco, e hoje ele é considerado um fármaco e deve ser cuidado como um fármaco. Então, se você, eu costumo brincar, você compra 1.000 aspirinas ali, entra no estoque da farmácia 1.000, tem que sair 1.000, não pode sair 30 e fechar o mês e ficar por isso mesmo. Então, esse tipo de controle é muito incipiente, raríssimas pessoas fazem esse tipo de controle, né? Rigoroso, né?
de você manter ali uma reserva estratégica. A Organização Mundial da Saúde, através do manual Índice de Segurança Hospitalar, não temos em português, só temos em inglês e espanhol. Até eu fiz essa tradução desse trabalho pela Unesco, né? A Unesco fez a Unesco, OPAS e a Anvisa me contrataram para fazer a tradução desses dois manuais, um para grande porte e para pequeno porte. E foi interessante que, quando eu vi que a reserva era de 72 horas, eu procurei me entender por quê. E conversei com um médico, não me lembro de que país, aqui da América Latina, e ele falou: Lúcio, olha, é o seguinte, esse manual foi experimentado em mais de 200 países já, entendeu? Então, a gente não pode ficar de fora. Mas o que ele falou, Lúcio, em situação de desastre, nada se resolve em menos de 72 horas. Então, a questão é você manter aquela reserva de 72 horas, que eu partiria de uma recomendação internacional, e aquele é o zero do meu tanque. A partir dali, eu começo a medir. Eu tenho um vídeo no canal, 1 ou 2 vídeos no canal, explicando como é que a gente faz o processo de medição de quanto eu estou comprando. Então, esse acompanhamento tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso, né? Tem que envolver todos os interessados, todas as partes interessadas têm que contribuir com esse processo de gerenciamento. Então, sabendo quanto entra no tanque, né, ou em cilindro, né, e eu acompanhando rigorosamente a prescrição vai para o prontuário do paciente, né? Você tem sistemas hoje, softwares de gestão hospitalar, que você consegue realmente ali saber número de horas de paciente em ventilação mecânica, anestesia inalatória, inalação, por exemplo, número de inalações. Então, existe formas, né, de você fazer. O que é prescrito tem que fechar com o que é comprado. Então, esse é o primeiro indicador aí que a gente deve começar a trabalhar, né? Descobrir a diferença e ir para cima. Com o quê? Com as técnicas de engenharia, né? Conhecendo a rede, vendo... às vezes as redes não são tão boas assim, né? Mas é o mínimo que eu recomendo fazer. Em outras proporções, vou fazer só um parênteses aqui, Lúcio. Eu trabalhei muitos anos no McDonald's, eu trabalhei na manutenção do McDonald's. E a gente tinha todos os cilindros de gás, né, de CO2, os cilindros de xarope, e o xarope, junto com o CO2, ele é misturado no dispensador que fica na torre de refrigerantes, quase que no balcão ali, né? E a gente tinha todo o controle de quantos cilindros a gente precisava, de quanto refrigerante a gente precisava, de acordo com a demanda, né? De acordo com o cliente que vai chegar e vai pedir o refrigerante. Então, a gente tinha que ter todo o esquema de como você pedir. É tudo gestão, né, Lúcio? É gestão. Agora, Lúcio... Oi. Então, é uma gestão, né? E eu acho assim que esse mercado que você está falando, o McDonald's, as indústrias, eles estão anos-luz na frente do nosso modelo de gestão, né? Não tenha dúvida. Então, o pessoal faz as contas ali e tem que bater, né? Com 2, 3 casas depois da vírgula. Então, a gente tem que aprender, né, com esse pessoal. Lúcio, sabe que eu queria aproveitar o gancho aqui do que eu acabei de comentar, que você falasse um pouquinho sobre as manutenções mais importantes e imprescindíveis nesse sistema de gases medicinais. Assim, por exemplo, pressão na rede, né, que a gente até falou agora há pouco, o que pode causar no paciente, ou até mesmo no trabalhador, se tem algum problema com relação ao próprio trabalhador. Eu me preocupo muito, você também, né, Lúcio? Porque a gente, como engenheiro de segurança, a gente não pode esquecer, nesse caso que a gente está comentando, que é sobre o paciente, mas a gente não pode esquecer o trabalhador, né? Então, sobre, assim, as manutenções mais importantes em relação aos gases medicinais. No sistema de gases, eu falo assim, um dos problemas nossos no nosso país aqui, na construção, né, quando você constrói a rede, o pessoal desafia a rede numa situação estática, né? Ele pressuriza a rede e verifica se a pressão não cai. Se a pressão não cair, a rede está estanque. Mas não é feito nenhum tipo de desafio na rede dinamicamente, ou seja, a rede tem que ser capaz de entregar todo o gás, né, que for necessário na ponta. Então, eu diria que a manutenção principal é como na eletricidade. Por exemplo,
Instalações elétricas é muito importante você fazer reaperto de contato. Se você não faz reaperto de contato, ali naquele contato começa a aquecer, 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 e aí pode acontecer uma série de coisas, desde um curto-circuito simples ou até um incêndio, né? E no gás é a mesma coisa. A gente tem que tirar vazamento, eliminar vazamento, porque se a rede é boa, não tem vazamento, né? E o usuário faz as conexões, usa bem a rede, né? Porque é muito comum você ir nos hospitais e está tudo pendurado na rede. Fica lá, pendurado na rede. E o aperto ninguém checa. Então, eu, por exemplo, eu sou defensor de não deixar nada pendurado na régua, a menos que aquele paciente demande. Olha, esse paciente demanda, tem necessidade de oxigênio, você conecta lá o dispositivo. Não está, desconecta da rede. Então, o vazamento é o principal ponto, né? E, assim, em termos de calibração, assim, é muito... o que eu fosse, se você fosse calibrar, você ia calibrar manômetros, né? Recomendo calibrar manômetros, principalmente os manômetros do tanque, que são os responsáveis pela leitura, né? Para você saber o conteúdo que está lá dentro, você depende de saber fazer a leitura, quer dizer, aquele manômetro tem que estar calibrado, porque é através do manômetro que você vai ter aquela quantidade. Então, você sendo clínico, vamos dizer, né, acompanhando ali o que está acontecendo lá na ponta, em termos de quantos pacientes estão na UTI, quantas cirurgias com anestesia inalatória vão ocorrer, enfim, quando tiver todo esse conjunto de informações, né, vamos dizer, fecha, né, com que eu consumi. Tem diferença, muito possivelmente vai ser ou na conexão, tem que se justificar também, ou vazamento. E aí é reaperto, troca de O-ring, aqueles anéis de borracha, né, para evitar a vedação. Então, isso tem que ser sistemático, né? Você tem que, vamos dizer, a gente diz assim, quando no passado, hoje eu não terceirizo mais serviço de engenharia clínica, não tenho mais interesse em fazer esse tipo de atividade. Mas no passado a gente fazia, a primeira coisa era um programa caça-vazamento. E a gente sempre encontrava, né? O número mínimo de vazamento que eu já encontrei no hospital foi 20, né? Num programa de caça-vazamento. Você caça vazamento, entende a rede, conhece a rede e você começa a gerenciar a rede, né? Preferencialmente junto com a farmácia, porque normalmente isso fica com a engenharia. Fica com a engenharia. Depois que o oxigênio virou fármaco, veio as RDCs, etc., você recebe o número de lote, você recebe a pureza, você recebe um conjunto de informações daquele lote de gás que deve ser gerenciado especialmente pela farmácia. A gente entra ali mais como um agente de... não é quebrar galho, né? Mas fazer o recebimento, fazer a movimentação do cilindro, acompanhar o caminhão, receber a nota fiscal, essas coisas é o que o pessoal faz, mas sem o olhar da gestão, sem o olhar daquele pensamento que pode acontecer o que aconteceu, né? Eu falo assim, eu não sei se você se lembra da tragédia de Caruaru com hemodiálise, né? Morreram quase 60 pacientes naquela época. Então, depois daquele acidente, o mundo da hemodiálise virou outra coisa, né? Então, eu espero que essa lição que a gente está tomando, essa lição ruim, esse remédio amargo que a gente ajude a gente a melhorar o nosso processo de gestão, que o pessoal da engenharia clínica se dedique mais a esse tipo de problema, que o pessoal da engenharia hospitalar consiga expandir, crescer mais. Aí até aproveitar e mandar um salve aqui para o nosso presidente, Alexandre Noronha Chacon, da Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar. Como eles fazem em Minas Gerais, eles fazem uma associação que trata de apoio, né, para os associados nessas duas grandes áreas. Então, Marta, a manutenção é muito simples, requer pessoa, né, treinada, requer homem-hora, mas dá para fazer. E o que deve ser perseguido é isso. O prescrito tem que ser igual ao comprado. Se não está igual, você tem que dar conta ali da diferença, né? Acho que é isso que tem que pedir para a engenharia fazer e dar informação para a engenharia do que está sendo prescrito, do que está sendo utilizado. Gente, é bem isso mesmo. E você vai falando, eu vou me lembrando aqui de vários trabalhos relacionados. Ô, Lúcio, tem um outro tema interessante que eu queria abordar com você, que é a RDC 02 de 2010.
Essa RDC é uma RDC relativamente nova, né? Apesar de já ser 2010, ela estabelece que todo estabelecimento de saúde, né, de assistência à saúde, que no caso pode ser não só um hospital, mas um consultório de dentista, né, um consultório odontológico, ele deve gerenciar suas tecnologias e garantir rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, né? Desde a entrada no estabelecimento de saúde até seu destino final, incluindo o planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos. Quando você fala físico, material e humano, eu fico imaginando se até aquele equipamento de ar-condicionado que tem no consultório se entra num caso desse. Então, assim, como que você vê, assim, o que está acontecendo, qual é o movimento? Porque eu não vejo, e ninguém sabe que ela existe, né? Essa RDC 02, ela nasceu de um trabalho que a gente fez na BNT, de tradução de uma norma internacional chamada EQ 56 da AMI, da Associação para o Avanço da Instrumentação Médica. E é uma norma muito completa, a gente enxugou ela, enxugou, acho que a norma tinha umas 50 páginas, a gente transformou ela em 4 páginas, né? Deu só o norte. E a ideia é que você tem a tecnologia, você tem que gerenciar ela, né? E tecnologia não é só, como se diz, não é só equipamento, né? O pessoal pensa em tecnologia em hardware, uma coisa que você pode pegar, mas o oxigênio é uma tecnologia, um modo de fazer uma cirurgia, uma técnica cirúrgica é uma tecnologia. E o que a lei determina é que o hospital, os estabelecimentos assistenciais de saúde, eles têm que ter um programa para gerenciar suas tecnologias. Então, precisa de alguém para elaborar esse plano de gestão e precisa de alguém para colocar esse plano em ação. Então, ela é pouco conhecida e ela, na verdade, é a porta de entrada para os profissionais da engenharia nos hospitais, porque ela coloca também que muitas pessoas, muitos colegas, não, essa RDC tinha que ser só engenheiro, e não é, porque ela abarca ali 4 tipos de tecnologia: os saneantes, os medicamentos, os equipamentos, né, de saúde, e tem mais um item, que os fármacos, né? São 4 tecnologias. Então, é lógico que os equipamentos fica mais alinhado com os engenheiros, tecnólogos, técnicos, enfim, mas saneantes, fármacos, por exemplo, medicamentos, são outros profissionais. Então, ela nasce a figura de um gerente de tecnologia, né? Então, eu particularmente não tenho problema nenhum eu trabalhar para um gerente que não seja engenheiro, entendeu? Mas o importante é que os estabelecimentos têm que ter isso e as pessoas precisam saber exigir a presença de engenheiros, técnicos, tecnólogos nos hospitais, né? Nós temos os engenheiros biomédicos, hoje em dia já é uma realidade. Engenharia clínica é uma especialidade da engenharia biomédica. Nós temos os tecnólogos em sistemas biomédicos, os técnicos em equipamentos biomédicos. Então, não há muita razão, né, justificativa para esses caras não estarem dentro dos hospitais trabalhando, né, fazendo a parte deles, ajudando, na verdade, a gestão. O pessoal tem que ter noção que os hospitais morrem. E quem cuida dos hospitais são os administradores. Então, administradores precisam de apoio. E eu sou suspeito para falar, mas eu acho que os engenheiros, de maneira geral, são um ótimo apoio para os administradores, né? Então, o que você falou, ela tem 10 anos, as pessoas não conhecem, e é interessante conhecer, né? Que os hospitais precisam realmente gerenciar isso. Ela tem efeito de lei? Oi? Não entendi. Essa RDC 02 tem efeito de lei. Sim, é uma resolução de diretoria colegiada. Pois é. Aí, o estabelecimento, ele precisa ter esse documento. É que nem o PGRSS, né, Lúcio? O Programa de Gerenciamento do Resíduo do Serviço da Saúde, que também é um documento, é uma RDC, a 306, que agora tem até uma revisão pequena, incluindo alguns estabelecimentos, mas, assim, o estabelecimento ele tem que ter esse documento, né, vamos chamar de documento, esse trabalho executado, esse inventário, né, de tudo que ele tem dentro do estabelecimento.
entre recursos físicos, materiais e humanos, não é isso? Em termos de fiscalização, né? Se eu fosse um fiscal, por exemplo, e fosse num hospital, eu ia pedir, por favor, eu quero ver o seu plano de gerenciamento de tecnologias em saúde. E depois eu ia querer ver como aquele plano é colocado em ação. E aí eu vou precisar, o hospital precisaria de me dar evidências, né, de que aquele plano está em operação, que aquele plano funciona. Então, basicamente é isso. Quem tem feito isso com uma maneira mais assim, é o pessoal que busca acreditação, né? Acreditação, você não pode, quer dizer, um hospital acreditado não pode alegar desconhecimento das leis, né? Nenhum hospital pode alegar desconhecimento das leis. Então, o pessoal que está envolvido mais com acreditação, olha esse olhar. Mas a acreditação no meu olhar, ela dá um olhar muito pesado, né? Vamos dizer assim, na clínica, e na hospitalar é mais suave, né? Então, eu acho que o pessoal de acreditação, por exemplo, pedem muito calibração de equipamentos, diga-se passado, muito seguros e praticamente não descalibram, né? Eu já estou com 32 anos de experiência, quer dizer, entre meu primeiro eletrocardiógrafo e o eletrocardiógrafo de hoje, é muito diferente, né? O equipamento, anteriormente, a gente calibrava ali praticamente antes do uso de cada paciente. E hoje já mudou muito. Mas, por outro lado, ninguém pede as outras calibrações, né? A calibração da temperatura da sala, da vazão de ar, o próprio dos manômetros do tanque, que garante a sua medição correta do volume que você tem. Então, todo esse lado, a acreditação ainda não alcançou, né? O pessoal não enxergou isso ainda. Então, tem muito caminho para fazer. E a RDC é essa, ela vem para colocar a gente numa... vamos dizer assim, abre um espaço de mercado para os profissionais de engenharia, não precisa nada específico, né? O que precisa é do pessoal, vamos dizer, que faz a fiscalização, poder fiscalizar com mais conhecimento de causa, né? Mas a gente tem todos os instrumentos aí para ter os hospitais mais seguros, né? Lúcio, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Voltando lá naquele caso, no caso de Manaus, e até me referindo ao próprio vídeo que você colocou e que realmente fez bastante sucesso, assim, como que é feito o projeto e o cálculo do consumo de oxigênio para um hospital, né? No Brasil e até em outros países. Provavelmente o cálculo, a engenharia não muda, né? Eu imagino, mas assim, não sei se tem alguma diferença. E a gente estava comentando aí, Lúcio, você acabou falando sobre legislação, né? Sobre a RDC 02. Aí queria que você comentasse, assim, pelo menos as principais normas dessa área. Ô, Marta, isso aí é muito curioso, né? O pessoal fala muito da norma, mas esquece da lei, né? A nossa lei, a RDC 50, ela dá todas as diretrizes, a 90% das diretrizes estão na nossa lei, na RDC 50. É muito fraco comparado com outros países. E nós temos a norma que complementa a lei. Porque assim, começa com um projeto de rede, né? Para eu projetar a rede, eu preciso saber qual que é o consumo. Então, a nossa lei define o consumo por ponto. Para você ter uma ideia, no Brasil, se eu não me engano, o oxigênio são 60 litros por minuto que você tem que prescrever em cada ponto. Quando você vai na Inglaterra, são 100 litros por minuto, não são 60. E existem duas situações, basicamente. O hospital não existe e o hospital existe. Quando o hospital existe, a gente utiliza o consumo efetivo médio. O que é o consumo efetivo médio? É a média dos últimos 12 meses. Você pega os 2 últimos meses, faz a média, isso contando com as perdas, né? Porque a gente sabe que tem muita perda, demais da conta, mas, assim, você tendo o consumo efetivo médio, que é a média dos últimos 12 meses, você projeta ali a expansão a partir disso aí. Quando o hospital não existe, por outro lado, a lei fala em consumo máximo provável. E quando a gente faz a conta do consumo máximo provável, ela dá um número grande, que todo mundo quer baixar esse número.
Por quê? Baixando esse número, você baixa o cobre, né? O diâmetro da rede. Isso muda. A rede. E a gente que está... Porque, assim, eu tenho vários colegas que são pró-indústria. Precisamos de engenheiros clínicos na indústria, no comércio, na pesquisa e desenvolvimento, mas eu sempre fui pró-hospital, né? Então, eu costumo não baixar a guarda nesse quesito quando o hospital é novo, né? Quando o hospital é novo, eu tenho que ir pelo máximo provável. Eu não sei o que vai acontecer. Está na lei. Eu não posso recomendar ao meu cliente, como consultor, que ele faça menos do que a lei. Então, o consumo máximo provável acaba dando tubulações com diâmetro maior, né? E redes melhores, né? É como você fazer um projeto de elétrica. Se você põe pouco cobre ali, né, e bota muita carga, o fio derrete, vai acabar torrando o fio, né? E no gás a gente não vê isso. Então fica uma zona nebulosa, o mercado é pouquíssimo profissionalizado, né? Tem muita gente que tem experiência prática com redes diversas, né? E acaba não conhecendo os detalhes. Mas é assim, a gente usa lá o consumo efetivo médio e o máximo provável. E o fator de simultaneidade, né? Ou fator, tem um segundo nome, fator de simultaneidade e fator... Esqueci o outro fator, mas é a mesma coisa, os termos, né? Então, o fator de simultaneidade, ele dá uma ideia, ele faz o seguinte, vamos supor que tenham 100 pontos, e o fator de simultaneidade é 0,8, você admite que dos 100 pontos, 80 estarão funcionando. Então, ele dá uma diminuída ali na vazão por ponto, né? Então, o que eu chamo a atenção, né, para o pessoal, né, é que a gestão começa no projeto, né? Simultaneidade e utilização por área, Lúcio, era isso? Que Não, mas assim, o fator de simultaneidade o fator de simultaneidade, esqueci, bom, gente, esqueci que o fator de simultaneidade usa na norma e na lei é o fator... Fugiu. Mas faz parte. Hoje é domingo. É importante. O conceito Isso tudo do projeto, do consumo e dos pontos, quando é projeto novo, eu até comentei com você um pouco antes que a gente estava falando sobre o assunto, sobre quando é reforma, né? Eu até comentei, será que quando faz uma reforma de um hospital, será que eles recalculam a rede de gases, né? Porque você tem ali o ponto que você precisa de um determinado consumo, né? Pode ser que aqui no Brasil seja um determinado número, na Inglaterra outro, mas você precisa ter uma rede que garanta, né, uma vazão. E que então, assim, será que quando faz aquele puxadinho aqui, puxadinho ali, sabe, Lúcio? Que a gente sabe que... Pouca gente faz muita coisa nisso aí, viu, Marta? Porque assim, o próprio desafio da rede, né? Porque quando a rede é entregue para o hospital tem que ter alguém que não projetou e que não construiu que vai fazer o comissionamento, vai ver se aquela rede está desempenhando como deveria desempenhar. Então, por exemplo, dinamicamente, né? Imagina um fornecedor lá, 100 metros está lá na ponta, 100 metros está o consumo. Então, quando você põe, vamos supor, 100 litros por minuto, de acordo com a norma inglesa, você põe 100 litros por minuto, a pressão da rede não pode cair 5% da pressão inicial. Então, você tem que ter um fluxômetro de alta vazão na ponta e um manômetro para você medir a queda de pressão dinâmica, né? Ele funcionando dinamicamente. Por exemplo, a norma inglesa, eu me lembro que são 4 atmosferas, 4 bar, 400 kPa, 100 litros por minuto. Aqui no Brasil não se define a pressão da rede. Então, quando o cara economiza no cobre, o que ele faz? Ele tem que aumentar a pressão da rede. Então, ao invés de, por exemplo, no Brasil, a gente deveria trabalhar com 3,5, 4, a gente trabalha com 6, 7. Por quê? Porque não sei por quê. Entendeu, Marta? E eu, por exemplo, quando eu mexo com isso, eu procuro deixar a pressão da rede mais baixa possível. Por exemplo, eu tive trabalhando num hospital esse ano, num hospital que foi construído lá na Fundação Oswaldo Cruz, e foi tudo muito rápido. O hospital foi construído em 7 semanas. A gente foi uma correria danada, os ventiladores chegando, e eu não tinha reguladora de pressão para os ventiladores.
Não tinha. Ia chegar. E aí, o que eu fiz? Eu baixei a pressão da rede. Eu vi lá a entrada, a gente olha, né, a pressão mínima requerida pelo ventilador e a máxima requerida. Eu lembro que os nossos aparelhos, graças a Deus, todos eles trabalhavam com pressão mínima de 2,8. Então, eu joguei 4,5, 4, né? Não lembro exatamente aqui, baixei a pressão da rede. Depois que as válvulas chegaram, a gente pôde aumentar a pressão da rede por causa do sistema de projeto de alarmes, que é outra questão. Nossos sistemas de alarmes são muito ruins aqui no Brasil, né? Muito ruins. As pessoas não conhecem, não testam, não calibram os alarmes. Então, tem muita coisa boa para ser feita ainda, né? Eu espero que o pessoal aí acorde, né? E tenha soluções. As soluções estão aí, é só pegar e implementar, né? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta de futuro. Mesmo você falando que tem muita coisa para fazer ainda, né? Que a gente sabe, não precisa ficar batendo nessa tecla, mas assim, o que está acontecendo em relação a projeto, em relação à tecnologia? Porque a gente está falando muito, muito hoje em dia em mundo 4.0, né? A internet das coisas, inteligência artificial, enfim. E aí, o que tem em relação a isso, aos projetos de gases medicinais? Nada, viu, Marta? Eu conheço pouquíssimo, não conheço, tá certo? Um hospital, porque assim, o pessoal chama de Building Management System, BMS, né? E não tem. Por exemplo, eu tenho o colega o Joãozinho da Medical Bacaus, o engenheiro Marcos da plataforma de inteligência artificial, PIA, o engenheiro Rogério Ubrich da Biocan. Eles têm solução internet das coisas já há anos, né? São vários problemas. Não são todos os hospitais que estão equipados com material humano. Então, como é que você vai colocar IoT num hospital onde não existe engenharia, existe manutenção no organograma, o cara está lá no porão de algum lugar, enfiado num lugar lá, com aquelas condições de trabalho mínimas? Como é que esse cara vai gerenciar um sistema de internet das coisas, né? Então, eu acho que nós não temos material humano. Não temos. O recurso humano na nossa área de engenharia, manutenção hospitalar, ele é incipiente. Eu acho que aí anda junto. Se você tem uma boa engenharia, como eu conheço alguns colegas de hospitais pontos fora da curva, aqueles mesmos hospitais pontos fora da curva, o pessoal está usando, está fazendo as coisas acontecerem, com apoio de diretoria, com apoio. Tem hospitais que a engenharia é um cargo de diretoria de engenharia. Não é um cargo gerencial que está lá um quadro manutenção, o cara está enfiado lá embaixo, é um engenheiro, não tem técnico, não tem tecnólogo, não tem equipamento, não tem instrumento. Então fica difícil de você absorver esse tipo de gestão. Por exemplo, no caso de gases, o que aconteceu, eu lembro, tem um colega, o Fumio Araki, eu lembro uma vez o que ele fez. Ele botou o tanque de oxigênio dele numa balança. Então, o caminhão entrava, ele pesava a balança, carregava, ele pesava via depois, né? Antes e depois, e calculava ali pela densidade quanto que ele comprou. Mas são raríssimos casos que fazem esse tipo de trabalho. Hoje a indústria monitora o tanque remotamente, mas eu sinto que muito mais para o interesse dela do que para o interesse do cliente, porque assim, o cliente tem que saber. Um dos truques, Marta, é você fazer o físico casar com o fiscal, entendeu? Então, se chega no dia 30 do mês, eu tenho oxigênio para o dia 31, eu não encho o tanque. Volta no outro mês, né? No outro mês, porque a nota fiscal entra no mês atual e o consumo se dá no mês seguinte. Aí a média já vai para o espaço, né? Então, imagina, você é motorista de caminhão, de tanque, você sai com um tanque cheio, atende as 3 emergências que tem. Depois você volta com o tanque para a fábrica? Não, você volta, você distribui o tanque lá para quem estiver por perto, ou estiver na rota, enfim, você está sabendo quanto tem. Então, assim, essa mentalidade de gestão da indústria é que o hospital tem que incorporar. Hoje eu não quero, hoje eu quero, você enche até tanto. Eu tenho que conhecer meu consumo. E isso não é feito, de maneira geral. Não é feito. A grande maioria não faz.
Simplesmente vai alguém, recebe o gás, assina ali, recebe a nota fiscal, assina o canhoto, o motorista vai embora. Hoje é tudo digital, né? Então, esses recursos já existem, mas não são utilizados, né, pelo pessoal do hospital. O pessoal de fora realmente utiliza, mas você imagina uma indústria que tem oxigênio como fator crítico de sucesso, como a siderúrgica. Você acha que o cara não controla? Né? Então... Lúcio, não querendo interromper, mas eu vou fazer uma pergunta aqui da Biocan. O Brasil adota algum tipo de norma obrigatória de revisão das redes de gases medicinais? Excelente pergunta. Assim, Biocan, eu acho o seguinte, a gente tem lei, bastante lei. Você pode atacar esse problema pela segurança do trabalho, você pode atacar esse problema pela área da saúde, pelo Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde. Então, a RDC 02, são 4 páginas, ali tem tudo, muito resumido, né? Que foi o que a Marta leu um pedaço ali, você tem que garantir. Então, no Brasil, eu acredito que a gente tem informação suficiente, mas não específica. O que eu recomendo para a Biocan é que ela pesquise outras referências, como, por exemplo, o Health Technical Memorandum do NHS, o Sistema de Saúde inglês. Então, é um show. Você pega ali gases medicinais, por exemplo, a nossa norma deve ter umas 30 páginas, 40 páginas no máximo. Você pega lá, são 2 volumes com centenas de páginas, a coisa super detalhada, super específica. A gente precisa de evoluir nisso também, né? De como desafiar uma rede, como testar uma rede, né? Porque a gente fica focado muito em equipamento médico e acaba deixando essas coisas de lado. Quando acontece, você não tem velocidade de resposta. Mas, especificamente, para a área da saúde, nós não temos esse tipo de instrumento, viu, pessoal da Biocan. Um salve para o pessoal da Biocan que apoia o canal da gente ali, né? Sempre estão apoiando, já me emprestaram material, fluxômetro, régua, o pessoal ponta firme mesmo. Obrigado aí, Rogério. Obrigado mesmo. Lúcio, a gente está começando a ir para o final. E aí, eu queria só deixar algum recado aqui para o pessoal que está assistindo e para quem vai assistir depois, né? No sentido de que o Lúcio... primeiro, agradecer de novo, viu, Lúcio? Muito obrigada. E o Lúcio tem um canal no YouTube muito fantástico chamado Escola de Engenharia Clínica. É só procurar lá no YouTube que vocês vão achar. Que tem, assim, vou dizer para vocês que tem, pelo que eu vi, tem muita coisa, 99%, né, Lúcio? O que não tem está naquele 1%. E aí é uma verdadeira aula, é um verdadeiro curso de engenharia clínica, né? E daí, assim, eu queria deixar outra mensagem que se alguém tiver alguma dúvida, tem algum e-mail, Lúcio, que o pessoal poderia eventualmente mandar e quiser tirar alguma dúvida? Tem sim, Marta. Bom, primeiro do canal, vou falar rapidamente aqui, foi uma ideia despretensiosa e que eu gosto de fazer isso, ajuda bastante, preciso de ajuda, né? Tem alguns colegas que vêm aqui, às vezes dão uma ideia, ajuda a fazer um vídeo. A gente estava fazendo anteontem, fazendo uma experiência, tem um colega nosso que do Eli está indo para Manaus, e a gente fez uma experiência que montamos tudo e a experiência não deu certo. Então tem que repetir, fazer de novo. Então dá trabalho, né? A gente precisa de apoio. A indústria aí que tiver equipamento usado, tiver as coisas para... O pessoal que tiver equipamento para jogar fora, quiser mandar para a gente aí, em vez de mandar para descaracterizar resíduo, manda para a gente que a gente vai fazer um bom uso para poder ensinar a galera aí que curte engenharia clínica. E o e-mail é escola@engenhariaclinica.com. A melhor forma é mandar um e-mail para a escola, que aí a gente consegue responder. A gente tem uma página no Facebook também, no Instagram, mas a gente usa menos. A gente tem dado mais ênfase nos últimos meses para o canal mesmo. Mas escola@engenhariaclinica.com, às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde sim. Tá? Lúcio, você tem algum comentário para fazer agora para o final em relação ao tema propriamente dito? Alguma coisa que a gente deixou de falar?
que você acha? Olha, eu queria falar o seguinte, né? Eu acho que assim, o pessoal da engenharia clínica, o conselho, né? A bancada é muito gostosa, né? A bancada, você leva ali o equipamento para a bancada, liga o radinho, dependendo. E você fica ali interagindo com o equipamento o tempo que for necessário, procurando defeito, ou fazendo ajustes, ou calibrando, etc. Mas a coisa acontece mesmo lá na beira do leito, né? Então, o engenheiro clínico, eu brinco, né? A gente tem engenheiro clínico de cadeira, né? Você vai no hospital, dá uma volta e fala, poxa, será que o engenheiro não está vendo isso, né? Não está vendo aquilo? Às vezes o cara fica demais na cadeira e não vai lá na ponta, né? É importante é ir lá na ponta, conversar com os médicos, aprender com os médicos, aprender com os enfermeiros, com os fisioterapeutas, entender que o tempo lá na ponta passa diferente, né? De quem está lá na sala da engenharia. Poucos com sorte no ar-condicionado, né? Mas se tem esse olhar, né? De realmente ir para a beira do leito, aquela coisa, né? A natureza do serviço, né? Você chega na beira do leito, o médico ou o enfermeiro olha para você e fala, olha, está com esse problema. E ali é onde você tem que se virar. Então, vale a pena desenvolver essa proximidade na beira do leito. Hoje, tem que tirar chapéu para os BIMETs, né? Os técnicos de equipamentos biomédicos, eles que acabam fazendo a maioria dessas atividades, né? De estar ali na beira do leito com mais frequência, no centro cirúrgico, na UTI. E, assim, é o que eu desejo, né? Eu desejo que o pessoal se encoraje, né? De sair da bancada e deixar de esperar o problema chegar até você, né? Se você faz uma parceria lá na beira do leito, você cria vínculos sólidos, né? Você cria cumplicidade com relação àquele problema específico. E não tem melhor coisa do que você... Muitas vezes você sair do hospital e falar, meu, se eu não tivesse aqui, o negócio ia ficar feio, entendeu? Então, aquela coisa que você fala, pô, tá valendo a pena, tá difícil, mas está valendo a pena e, assim, é uma profissão que eu adoro e sou suspeito para falar, né? Queria também falar que, por sorte do meu primeiro chefe, ele era um tecnólogo em edificações, né? Aprendi muito sobre obra com ele e assim, comecei com obra, porque ele fazia muita obra, né? Então, aprendi bastante de obra, aprendi muito de infraestrutura como engenheiro mecânico, e naturalmente eu fui para o Centro Aerobiomédico, recomendo também para o pessoal. Às vezes você não consegue fazer o mestrado todo, mas você faz uma disciplina, um semestre você faz, outro você não faz, vai somando créditos. Agradecer também o pessoal do SEB lá pela minha formação. E, assim, desejar sucesso para o pessoal que queira atuar nessa área, tanto na área de engenharia clínica, quanto na área de engenharia hospitalar, né? Que é de extrema importância e Manaus tem mostrado isso. Manaus não, a pandemia no mundo todo tem mostrado. O mundo todo, Esse... né, Lúcio? Mas é isso, Marta. Ô, Lúcio, só para relembrar, ó, eu fiz curso de engenharia clínica com o Lúcio, hein? E, Lúcio, eu fiz curso de engenharia de manutenção hospitalar com o professor Fumil. Tô com as minhas apostilas aqui, viu, Lúcio? De vez em quando eu dou umas... das antigas. Fumil. Uma graça. Lúcio, o nosso tempo está começando a ficar em cima. Eu tenho um monte de medo de perder aqui, porque não, agora eu tenho uma logística aqui para salvar. Rapidinho só para eu falar claro. Isso que você fez comigo, ele vai estar à distância. Aí eu gravei esse curso, né? Estou gravando a última aula, em breve vai estar disponível para a turma aí fazer, eu vou divulgar isso aí. E é isso aí que eu queria falar. Até porque a gente tinha programado fazer esse curso o ano passado, em maio, aqui na Baixada Santista, né? Para Santista. E acabou que logo que a gente começou a divulgar o curso, entrou a pandemia, a gente cancelou tudo e até hoje a gente acabou não retomando e provavelmente agora o pessoal vai conseguir então assistir nesse seu curso online, né? Ou fazer o presencial. Aceito o convite, está em pé ainda. Se você quiser fazer aí, a gente faz. Vamos conversar, Lúcio. Ô, Lúcio, super obrigada.
Eu agradeço muito a presença sua e de todos que assistiram e de todos que vão assistir. Eu espero, né, Lúcio, assim como você, eu tenho certeza que todas as informações possam contribuir aí para a melhoria de todo o sistema, que é isso que a gente quer, né, Lúcio? Que É isso realmente tenha resultado, né? aí. Engenharia com resultado em saúde. Engenharia afetando o resultado em saúde. Isso é que interessa, né? Exatamente isso. Tá bom, Lúcio? Tá bom, Marta. Muito obrigado pelo convite, tá? E o dia que você quiser bater um papo aí, dá um alô, a gente encaixa a agenda, pode contar comigo, tá? Super obrigada, Lúcio. Um grande abraço, um bom final de domingo e uma excelente semana na luta, né, Lúcio? A luta. Vamos lá. Obrigado, Obrigada. Marta. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigada a todos. Até logo. Tchau.